à nossa quarta aula. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre aplicações de emaranhamento e a bibliografia é, primeiro, o livro Noções de Informação Quântica, do Marcelo Terra Cunha, capítulo 2 e seção 4.2. Aqui ele fala um pouquinho sobre teleportação e aqui sobre distribuição de chave criptográfica usando o emaranhamento. E do Nielsen Chuang, a gente vai ver as seções 1.3, 2.3 e 12.6. A seção 1.3 fala sobre codificação superdensa, a seção 2.3 fala sobre teleportação e a seção 12.6 sobre criptografia, que são 3 exemplos de aplicações de emaranhamento que a gente vai ver na aula de hoje. Bom, então vamos começar, e para isso a gente vai falar de codificação superdensa, e para vocês verem o quanto esse protocolo é legal, vamos primeiro falar um pouquinho sobre a cota de relevo. A cota de relevo é um resultado que mostra que existem limites para o quanto de informação clássica que a gente pode transmitir de uma parte para outra enviando sistemas quânticos. No caso de um bit quântico, o que essa cota diz é que através do envio de um único bit quântico, a gente pode comunicar no máximo um bit clássico de informação. A gente vai ver esse resultado com mais detalhes ao longo do curso, mas eu queria destacar esse resultado aqui porque ele mostra o quanto o protocolo de codificação superdensa é legal. Bom, nesse protocolo de codificação superdensa, a gente vai conseguir enviar 2 bits de informação, enviando um único qubit, mas utilizando o emaranhamento entre o qubit enviado e um qubit que está com a parte que vai receber a mensagem, como um recurso para potencializar o tanto de informação quântica que a gente, o tanto de informação clássica que a gente envia com esse bit quântico. Então vamos entender como esse protocolo funciona. Para isso a gente precisa fazer um exercício que é mostrar que esses 4 estados aqui, eles correspondem exatamente aos estados de Bell, que eu falei para vocês na aula passada, e nos 3 protocolos que a gente vai ver hoje, o recurso que permite a realização da tarefa é exatamente o emaranhamento presente nesses estados de Bell. Bom, então a gente vai mudar a notação um pouquinho, porque isso aqui fica mais fácil da gente entender como o protocolo de codificação superdensa funciona. Bom, então vamos fazer esse exercício aqui. Então, nesse exercício, a gente quer mostrar que o psi-AB, que é igual a esse estado aqui, que esses 4 estados, lembrando que A e B podem valer 0 ou 1, e que A til é o contrário de A, né? Se o A for 0, o A til é 1. Se o A for 1, o A til é 0. Que esses 4 estados, eles denotam exatamente os estados de Bell. Bom, então é fácil mostrar, se o AB é 0, 0, o psi-AB é 1 sobre raiz de 2, 0, 0, mais 1 sobre raiz de 2, 1. Se o AB é 0, 1, o psi-AB, deixa eu já colocar aqui quem são esses caras. O psi 0, 1 é 1 sobre raiz de 2, 0, 0. Agora a gente vai ter aqui um sinal de menos, porque agora o B é 1, então esse sinal aqui vai aparecer. Agora, se o AB é 1, 0, eu tenho 1 sobre raiz de 2, 0, 1, mais 1 sobre raiz de 2, 1, 1, 1, 0, né? Aqui o A til passa a ser 0. E se AB for 1, 1, eu tenho psi 1, 1, igual a 1 sobre raiz de 2, 0, 1, menos 1 sobre raiz
1, 0. Lembrando que aqui agora a gente vai ter o sinal de menos de novo, porque o B é 1. Então, a gente consegue ver que esses estados, eles correspondem exatamente aos 4 estados de Bell que a gente tinha visto na aula anterior. Esse cara aqui, o primeiro, é o Φ+, o segundo é o Φ-, o terceiro é o Ψ+, e o quarto é o Ψ-. Então, a gente vê daqui que essa é uma outra forma de representar os 4 estados de Bell, e essa notação vai ser útil para a gente entender o que acontece no protocolo de codificação superdensa. Bom, agora a gente vai fazer um segundo exercício, e nesse exercício eu quero mostrar que ao agir apenas no primeiro qubit, eu consigo transformar o estado do par do Ψ00, que corresponde ao estado Φ+, em qualquer um dos outros 3 estados de Bell. Então, o que essa notação aqui significa? O que essa notação aqui significa? Nessa notação aqui, eu tenho essa transformação agindo apenas na parte 1 do primeiro qubit, e essa transformação aqui agindo na parte 2. Como aqui eu tenho a identidade, isso significa que eu não vou fazer nada com o segundo qubit e vou transformar apenas o primeiro usando essa operação aqui, tá? Bom, então vamos fazer esse exercício e vamos ver o que a gente tem como resultado disso. Bom, então o exercício quer que a gente mostre que o Ψ_AB é igual a Z elevado a B, X elevado a A, tensor I, agindo no estado Ψ00, que é o estado Φ+. Lembrando que o Z, que é a operação Z, corresponde a essa matriz aqui, e que a operação X corresponde a essa matriz aqui. Então, a ação dessas duas matrizes nos estados 0 e 1, elas são da seguinte forma: o Z aplicado a 0 é o próprio 0, enquanto que o Z aplicado a 1 vai trocar o sinal, então vai ser menos 1. Enquanto que a matriz X vai trocar os papéis de 0 e 1. Então, X aplicado a 0 dá o estado 1, X aplicado a 1 dá o estado 0. E lembrando que essa operação aqui vai agir apenas no primeiro qubit, no segundo qubit a gente não vai fazer nada. Bom, então vamos ver o que acontece quando AB é 0, 0. Então, aqui é fácil, né? Então, eu vou ter Z elevado a 0, tensor X elevado a 0. Ops, aqui é vezes, né? É uma multiplicação normal. O produto tensorial está aqui. Tensor I aplicado ao Ψ00. Só que Z elevado a 0 e X elevado a 0 é igual a identidade, então isso aqui é identidade, tensor identidade, que também é a identidade agindo no espaço de dimensão adequada. Então, isso aqui corresponde a não fazer nada no primeiro qubit, nem fazer nada no segundo. Então, o estado permanece Ψ00. Então, o caso 0, 0 corresponde a não fazer nada, então a gente tem, obviamente, o próprio estado Ψ00. Vamos ver agora o que acontece quando AB é 0, 1. Então, eu tenho Z elevado a 0, ou melhor, Z elevado a 1, né? Aqui é o B, X elevado a 0, tensor I Ψ00, que é a mesma coisa que Z tensor I vezes o estado Ψ00, que é esse estado aqui. Bom, então o que vai acontecer aqui? O Z vai agir só no primeiro qubit, ele vai manter o estado 0 e trocar o sinal do estado 1. Então, isso aqui vai me dar 1 sobre raiz de 2, 0, 0, menos 1 sobre raiz de 2,
porque essa operação agindo nesse estado 0 não faz nada, mas agindo no estado 1 troca o sinal. E esse estado aqui é justamente o psi 01, que é o φ-. Ok. Vamos ver agora o que acontece para AB igual a 1, 0. Então, nesse caso, eu tenho z elevado a 0, x elevado a 1, φ 0, que é a mesma coisa que x tensor i agindo no psi 0. E agora, o que vai acontecer? O x agindo só no primeiro qubit vai trocar os papéis do 0 e do 1 no primeiro qubit, o segundo qubit permanece inalterado. Então, eu vou ficar com 1 sobre raiz de 2, 1, 0, mais 1 sobre raiz de 2, 0, 1. E esse estado aqui é o psi 1, 0, que é o estado psi mais. Por último, vamos ver agora o que acontece quando AB é igual a 1, 1. Então, eu tenho Z1, X1, tensor I, φ 0. Então, eu vou aplicar primeiro X e depois Z. Então, se eu aplicar primeiro X, agindo apenas no primeiro qubit, eu vou ficar com 1 sobre raiz de 2, 1, 0, mais 1 sobre raiz de 2, 0, 1. E agora eu vou aplicar a operação Z, que vai trocar o sinal do primeiro qubit se ele for 1. Então, eu vou ficar com menos 1 sobre raiz de 2, 1, 0, mais 1 sobre raiz de 2, 0, 1, que é exatamente o psi 1, 1. Bom, então, isso mostra pra gente que agindo apenas no primeiro qubit, eu consigo transformar um par de qubits que está no estado psi 00 em qualquer um dos outros 3 pares de Bell. E isso aqui é a alma do protocolo de criptografia, de codificação superdensa que a gente vai ver agora. Ok, então vamos ver como que esse protocolo funciona. Bom, então o recurso para implementar esse protocolo é um par de qubits no estado psi 00. Então, eu preciso que as duas partes envolvidas no protocolo, Alice e Bob, compartilhem um estado de 2 qubits psi 00. E a tarefa que eu quero implementar é comunicar a Bob um par de bits clássicos AB. E aí, o que a gente vai fazer é o seguinte: o primeiro passo é a Alice aplicar essa operação aqui, z elevado a b, x elevado a a, o seu qubit. E com isso, como a gente já viu nesse exercício, ao aplicar essa operação no primeiro qubit, a Alice vai transformar o estado do par de qubits compartilhado com Bob num dos outros estados de Bell psi AB, de acordo com o par de bits clássicos que ela quer comunicar para ele. Então, observem que essa operação que ela vai aplicar depende dos 2 bits que ela quer comunicar para ele, do B e do A. E aí ela vai fazer o seguinte: o segundo passo desse protocolo é a Alice enviar o qubit que ela tem para o Bob. Então, antes, Alice e Bob tinham um par de qubits, cada um tinha um. E depois da operação da Alice, esses 2 qubits estavam em algum dos estados de Bell, que era conhecido para Alice, mas não para o Bob. Agora, a Alice vai enviar a metade dela para o Bob, de modo que agora o Bob tem os 2 qubits do par. Então, o par agora está todo com o Bob em um estado de Bell que é desconhecido para ele, mas é conhecido para Alice. E no terceiro passo, o Bob vai agora medir o par de qubits que ele tem na base de Bell.
observem que, como o estado que ele tem é um dos 4 estados de Bell, eu tenho probabilidade 1, claro, imaginando aqui que tudo acontece de maneira perfeita, né? Eu já falei para vocês que na prática não vai ser assim, mas imaginando que não tem erros, nem na preparação, nem na medição, nem no envio do qubit da Alice para o Bob, ele tem probabilidade 1 de obter a resposta AB, que era exatamente os 2 qubits que a Alice queria mandar para ele. Então, a resposta desse teste informa para o Bob quais eram os bits AB que a Alice queria comunicar, concluindo o protocolo. Então, aqui é importante a gente notar que esse protocolo, né, que agora envia esses 2 bits AB para o Bob, ele não é uma violação da cota de relevo, já que tenho 2 qubits envolvidos no processo. Tá? Depois, quando a gente falar da cota de relevo, eu entro em mais detalhes sobre isso aqui. Bom, então, qual que é a vantagem? Se tem 2 qubits envolvidos no processo, qual que é a vantagem de usar esse protocolo em relação a simplesmente enviar 2 qubits? A vantagem desse protocolo é que a gente pode compartilhar emaranhamento hoje para potencializar uma comunicação que pode ser necessária no futuro, quando seja mais difícil ou mais caro se comunicar, tá? Então, os pares de Bell, eles podem ser compartilhados em um momento anterior para permitir a comunicação no momento posterior, onde talvez fosse mais difícil ou mais caro enviar informação clássica ou mesmo informação quântica.